Dr. José Luiz Yunes Filho, médico pneumologista. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia, tudo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Dessa oportunidade, mais uma vez, estar trazendo algumas informações a respeito de saúde para vocês. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de começar a semana já tendo dicas de saúde aí em várias áreas, né, e hoje o doutor vai falar sobre o tabagismo. Não é novidade, a gente já sabe o quanto faz mal, mas sempre é muito bom conhecer um pouquinho mais. Exatamente. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do tabagismo, e já começando relatando que o tabagismo é uma doença. Tá? Então, doença, é considerado uma doença, então. É considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, tá? Como o alcoolismo, então. Exatamente. Então, o tabagismo, ele tem até um CID, né? O CID é o Código Internacional da Doença. Então, a gente classifica o tabagismo no CID F17, que é uma dependência da nicotina. Entendi. Então, a nicotina é uma das mais de 4.760 substâncias que se conhecem no cigarro. Sabe-se que o cigarro tem mais de 7.000 elementos. E conhecidos, nós temos essas quantidades de substâncias, mais de 4.700 substâncias. E muitas delas já estão comprovadas que causam efetivamente o câncer. Mais de 60 tipos de substâncias que estão no cigarro são causadoras de câncer. E o cigarro é uma doença, como eu disse no início, pela classificação da Organização Mundial de Saúde, e ela é uma doença que causa mais de 1,5 bilhões de pessoas estão acometidas pelo cigarro no mundo todo. Né? Muita gente, hein? Muita gente está expondo a um problema de saúde pública mundial também. E o cigarro hoje, ele mata mais de 200 mil pessoas por ano no Brasil. Um índice alto também. Um índice muito alto. E sabe, Eliana, que o cigarro é a causa de morte, é a primeira causa de morte evitável do mundo. Sim, claro. Então é a doença que, se a gente pudesse evitar, a gente não teria esse tanto de número de óbitos todo ano, e além dos óbitos, as complicações que o cigarro causa. Porque o cigarro causa doença em diversos aparelhos. Nós temos doenças no aparelho, na pele, né? Rugas, envelhecimento, temos doenças relacionadas ao aparelho respiratório, que é o DPOC, que é o enfisema pulmonar. Nós temos doenças vasculares, infarto, derrame, má circulação das pernas, entendeu? Problemas intestinais, gástricos, problemas relacionados ao rim, a bexiga, boca, dente. Temos problemas relacionados com a gestação, com crianças que convivem com fumante. O cigarro, o tabagismo passivo, ou seja, aquela pessoa que convive com quem fuma, também é a terceira causa de morte evitável do mundo. Então a primeira é o tabagismo e a terceira é o tabagismo passivo. Então você vê que se a gente conseguir... O quanto é perigoso. O quanto é perigoso. Então o cigarro ele está relacionado com uma série de doenças e uma série de problemas que geram até o óbito, como a gente viu, como os números que eu trouxe para vocês. Então é um problema bastante sério e é um problema que tem que ser tratado. A maioria dos fumantes não conseguem parar sem o auxílio. Entendeu? 80% das pessoas que fumam precisam de tratamento. Então, mas aí com o tratamento, eles conseguem parar? Eles conseguem parar. A pessoa que realmente quer parar... tem que ter força de vontade também, né? Tem que ter a força de vontade. Ela procura um tratamento, ela tem um resultado bastante positivo. O tratamento para parar de fumar é um tratamento bem complexo. Né? Então envolve medicamento, envolve mudança de comportamento, né? Então a pessoa tem que estar recebendo o apoio de um psicólogo para poder mudar os hábitos, porque a pessoa fuma não é só porque o hábito, porque gosta, ela começa a ficar dependente. Sim. Ela fica dependente da nicotina. Então daquelas 4.700 substâncias conhecidas, a única que causa dependência é a nicotina. Entendeu? Essa é a composição do cigarro. Então o cigarro tem uma série de substâncias como acetona, substâncias como fósforo, chumbo, substâncias coisas que a gente nem imagina, que nem imagina. Naftalina. A gente está colocando fogo e está colocando dentro do organismo aquilo. Exatamente, está queimando uma substância e aquilo provocando outra reação. Provocando outras reações, provocando intoxicação, lesões de vaso, lesão de tecido pulmonar. E isso tudo a gente está colocando para dentro do organismo. Então, são substâncias ali que tem veneno de rato,
tem substâncias que estão compondo desinfetante. Gente, que loucura, mas por que tem essas coisas? Porque assim, são substâncias que são colocadas no cigarro para poder manter a conservação, o processo de industrialização e de realização daquele fumo, né? Então, que a folha do fumo, ela tem que ser trabalhada para chegar até o cigarro. Ela tem que ser tratada. Ela tem que ser tratada. Então, essas substâncias são utilizadas para poder dar esse tratamento para industrializar o tabaco, o cigarro. Ô, doutor, mas aí, né, pegando essa linha de raciocínio, né, dessas substâncias que estão presentes, e o cigarro de palha? Porque hoje em dia existe um cigarro industrializado de palha. Sim. Né? A gente vê os jovens comprar a caixinha e tudo mais. Esse também é prejudicial? Sim. Tudo que vem do cigarro, ele vem da folha do tabaco, né? Então, a folha do tabaco, ela é processada e ela mesmo que seja daquele fumo? Mesmo que seja daquele fumo. O fumo, o cachimbo, o narguile, a fumaça, o cigarro de palha, todos contêm, o charuto, contém uma inúmera quantidade de substâncias, causam mal do mesmo jeito. O que muda muitas vezes a composição de um para outro é a quantidade de nicotina. Sim. Tá? Então, muitas vezes, esses cigarros de palha, eles são mais fortes do que o cigarro industrializado. Nossa. Então, a pessoa fuma menos, porque o teor de nicotina é maior, entendeu? Então, a pessoa fala, esse daqui eu fumo 1, 2, 3 cigarros só, mas a quantidade que ela está... Mas está se prejudicando do mesmo jeito. Então, todos fazem mal, não tem um que é menos prejudicial do que o outro, entendeu? Todos causam, principalmente, doenças relacionadas com câncer, tá? Então, é importante a gente frisar aqui, eu até trouxe uma imagem sobre o câncer de pulmão, que é a imagem 2. Então, assim, ali você tem uma lesão, dentro do pulmão é um tumor, uma massa, e isso, 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados com cigarro. 90%? 90%. Os outros 10%, metade está relacionado com cigarro passivo, tabagismo passivo. Nossa. Então, 95% dos cânceres de pulmão está relacionado com cigarro. Então, câncer de pulmão dá em quem? Em quem fuma. Em quem convive com quem fuma. Tá? E tem outros cânceres também que estão relacionados com cigarro. Câncer de bexiga, câncer de boca, de língua, de esôfago, de estômago, de rim, entendeu? De colo, de útero. Então, a gente tem uma série de doenças que estão relacionadas com o cigarro. Quer dizer, é totalmente prejudicial. É totalmente prejudicial. O pulmão de uma pessoa que fuma é um pulmão que perde a sua capacidade. A pessoa desenvolve uma doença chamada DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença, a pessoa perde a capacidade de funcionamento do pulmão. Então, ela fica cansada, ela pega infecção com facilidade e o pulmão fica todo destruído. Eu trouxe essa imagem também para representar como fica o pulmão. Não é que é assim, mas é uma conotação. Ali são bitucas, né? De cigarro. Então, o pulmão da pessoa fica escurecido, fica prejudicado e a pessoa perde muito a qualidade de vida e desenvolve problemas bastante sérios. O narguilé também é prejudicial. O narguilé também é prejudicial. É bom prestar atenção nisso, porque quando surgiu, né, todo mundo falava assim, não, tranquilo, não tem problema nenhum. E não é por aí. Não é por aí. O narguilé, a pessoa consegue inalar uma quantidade até maior de fumaça. É uma situação mais coletiva, mais social, onde as pessoas fumam junto. Então, além do que ela está fumando, como é uma quantidade grande de pessoas, ainda fica aquela fumaça no ar. Entendeu? Então, tem o consumo direto do produto, que é extremamente lesivo e prejudicial, e a pessoa solta aquela fumaça, e aquela fumaça no ar, ela tem mais de 400 substâncias ainda. E fica fumando de novo, entendeu? Então, é uma situação bastante prejudicial. Mesmo até o cigarro eletrônico, entendeu? O cigarro eletrônico, ele também tem nicotina, também tem as substâncias, e ele também faz mal. Causa dependência da mesma maneira dos outros fumos, entendeu? Eu trouxe um vídeo bastante interessante. Ele é um vídeo que vai trazer algumas informações sobre o cigarro. Se a gente puder estar passando esse vídeo, seria interessante para o pessoal ter um conhecimento. Então solta pra gente.
Quando você fuma, mais de 4.700 substâncias químicas e milhões de radicais livres entram no seu organismo. As substâncias da fumaça do cigarro atingem boca, narinas, faringe, laringe, esôfago, traqueia e pulmões, além dos aparelhos digestivo, renal e circulatório. A nicotina é uma das substâncias químicas do cigarro que provocam a liberação de substâncias estimulantes. Isso acontece quando ela atinge certas regiões do cérebro, como o sistema mesolímbico, que controla várias emoções. A nicotina atinge o cérebro em menos de 10 segundos. Por ser uma droga, a nicotina estimula o sistema nervoso central, SNC, e provoca dependência química, isto é, a pessoa tem uma série de sintomas quando não fuma, como irritação, insônia e depressão. Essa é a principal causa para a pessoa continuar fumando. Quem fuma apresenta aumento de doenças dentárias e gengivais e mau hálito. Você já beijou alguém que tem gosto de cigarro na boca? O cigarro também provoca envelhecimento precoce. Suas substâncias causam diminuição das fibras elásticas da pele, além do aumento da osteoporose, que atinge mais frequentemente o fêmur e a coluna lombar. No sistema respiratório, o fumo altera o funcionamento dos pulmões, comprometendo sua capacidade de respirar. Repare a dificuldade do ar para sair dos pulmões, como mostram as curvas espirométricas. Nos pulmões de uma pessoa não fumante, o ar sai mais rapidamente. Já nos pulmões de um fumante, há uma dificuldade maior. A fumaça do cigarro também provoca inflamações nos brônquios e bronquíolos. Nos alvéolos, que são as estruturas finais dos pulmões, causa ruptura das paredes entre um alvéolo e outro, dando origem ao enfisema. A doença leva à redução progressiva e irreversível da capacidade de troca gasosa com o sangue no pulmão. Outra doença causada pela fumaça do cigarro é a bronquite crônica. Ela causa a inflamação dos brônquios, que passam a produzir uma enorme quantidade de catarro, provocando tosses intensas e diárias. O fumo também provoca câncer de vários tipos e em diversos órgãos, sendo o mais frequente o câncer de pulmão. Isso acontece devido à ação de mais de 60 substâncias cancerígenas presentes na fumaça do cigarro. São essas substâncias que provocam lesões nas células, dando origem aos cânceres. Tumores malignos também podem surgir no nariz, na boca, na garganta, no esôfago, no estômago e mesmo em outros órgãos como a bexiga, os rins, o pâncreas e, em mulheres, também o colo do útero. Quem convive com fumante é chamado de fumante passivo e pode ter as mesmas doenças pulmonares, além de infarto do miocárdio e derrame cerebral. As principais causas para o início do tabagismo são convivência com amigos, pais e familiares que fumam, influência de personagens que fumam nos filmes e na TV, ou pessoas fumantes com forte influência sobre você. Seja você mesmo e não se deixe levar pelos outros. Aprenda mais no site www.projetohomemvirtual.org.br. Né, a gente estava comentando aqui, né, depois de ver esse vídeo aí fantástico, né, doutor? Sim. Que né, ele fala no vídeo, inclusive, da questão dos filmes. Até pouco tempo atrás era cultural, todo filme tinha alguém fumando, novela, tudo. Os comerciais de cigarro eram muito bacanas, muito de adrenalina, aventura. Que adrenalina, que aventura? Só se for de carro e moto mesmo, né? Que sempre tinha, ou a cavalo, né? Exato. Tinha uma marca que o comercial era sempre a cavalo. Exatamente. Porque andar, correr, enfim... Exatamente. Então tinha a indústria do tabaco, ela investia muito em propaganda. E você sabe uma curiosidade, aquele ator que fazia a propaganda do Marlboro, do cavalo, ele morreu de câncer de pulmão, né? E causado pelo cigarro mesmo, né? Mas ninguém fez propaganda para falar isso, né? Exatamente. Ninguém mostrou esse lado, né? Então, aí depois a lei proibiu os comerciais de cigarro. Exato. Né, mas proibir a venda do cigarro, ninguém proíbe, porque é uma questão econômica, enfim, né? Exatamente, assim, então a gente viu que o cigarro teve esse investimento na parte da propaganda, né? E interessante no vídeo, que eu sempre
falo para meus pacientes é que o cigarro é uma droga, ela age no cérebro, ela provoca a liberação de dopamina, que é uma substância que causa a dependência química, né? E aí a pessoa tem uma sensação de bem-estar. Depois porque você fuma o cigarro, em 6 segundos ele atinge o cérebro, é muito rápido. E aí ela libera essa substância e a pessoa tem uma sensação imediata de prazer. E aquela sensação de prazer faz com que a pessoa tenha necessidade de ficar fumando mais, porque aquilo, a hora que passa, ela quer de novo. E isso causa dependência. E a pessoa precisa de um tratamento. Então a gente tem algumas propostas de tratamento que geralmente funcionam com a equipe multidisciplinar. Então o tratamento é feito com médico, com psicólogo, acompanhamento nutricional. Então tem os resultados mais eficazes, eles geram nesses grupos de tratamento, né? Então é bastante interessante o fumante procurar um profissional da área para poder fazer esse tratamento com medicamento, com apoio psicológico. A gente usa uma terapia nesse trabalho, que é uma terapia em grupo, onde a gente usa a terapia, uma técnica chamada cognitivo-comportamental, onde a pessoa tem que ir mudando o seu comportamento para poder ficar livre do vício, livre do contato com o cigarro, mudar os hábitos. É bastante interessante. O resultado é bastante eficaz e é bastante legal as pessoas conhecerem e terem acesso a isso, porque realmente funciona. E hoje em dia nós temos um índice ainda muito alto de fumantes, apesar de toda essa mudança nas propagandas, na lei, aumento dos impostos. A lei proibindo os locais também para fumar, né? Exatamente, limitando, né? Em 2009 o Estado de São Paulo lançou que não poderia fumar em ambiente fechado mais, né? Isso favoreceu bastante, né? Facilitou para a gente diminuir o contato com a fumaça. Mas mesmo assim, os índices de fumante no Brasil chegam a 30% da população. Esse é um índice bastante alto, entendeu? Sim, com certeza. E além do gasto econômico, a pessoa está destruindo a saúde e tendo um gasto. Esses dias um paciente chegou para mim e falou: doutor, eu fumo 2 cigarros por dia, 2 maços. Cada maço custa R$ 7,50. Eu gasto R$15 por dia com cigarro. 15 vezes 7. Em vezes 30, né? 15 vezes 30. R$450, né? Por mês. Por mês. Mais de R$5 mil por ano. Pensa bem. Com cigarro, né? Então, assim, se você colocar isso no papel, a pessoa fuma 10, 20 anos, olha o custo. A pessoa compra uma casa, um apartamento. Né? E ela está destruindo a sua saúde. Trazendo prejuízo para sua casa, para os seus filhos. Né? Trazendo doença. Né? Porque cigarro é doença. Com certeza, e é aquela história, né? O pai que fuma, a mãe que fuma, nem adianta querer falar para o filho: ai, não fume, faz mal para a saúde, porque o filho ele vai fazer exatamente o que você está fazendo. Exatamente. Né? Em algum momento ele vai começar: ah, meu pai e minha mãe fazem, por que eu não vou fazer? Exatamente, isso é um ponto muito importante. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente orienta as pessoas, é muito importante, mas o exemplo, ele é muito mais forte do que a palavra. Então eu costumo falar que a palavra, a orientação, ela leva a pessoa assim, a um caminho bom. Mas o exemplo, ele arrasta as pessoas. Porque a pessoa olha aquilo e faz igual. Principalmente os filhos, porque os filhos se espelham no comportamento dos pais. Mas meu pai faz, minha mãe faz, por que eu não posso fazer? Exatamente. Né? Se eles estão fazendo, estão vivos ali, estão bem, não aconteceu nada, por que comigo vai acontecer? Exatamente. Né? Então a gente tem que dar exemplo, sim. E eu acho que é uma questão de respeito ao próximo também. Eu já falei várias vezes e vou citar de novo. Já aconteceu, né, antes de criarem a lei que proibia fumar em locais fechados, você chegava num restaurante para comer, aí a pessoa sentava na mesa do teu lado e acendia o cigarro. Quer dizer, pelo amor de Deus, exatamente. Isso eu não fumo. Para mim isso é muito desagradável. Sim. E assim, eu fico indignada de ver que as pessoas, elas se prejudicam tanto com tudo isso, né? Porque elas já perdem o paladar da comida, né? Porque assim, você senta para comer, você tá esperando o teu prato chegar, você tá fumando, a hora que aquela comida chegar, ela já não tem mais gosto para você. Você já ficou, já atrapalhou o seu humor, né? Já atrapalhou aquela situação que era para ser uma situação prazerosa, né? Ela se torna uma situação bastante ruim, né? Para você, para a pessoa que está com você. Eu acho que a pessoa que fuma, ela também tem que pensar no próximo, porque ela está atrapalhando a pessoa. Sim. E é interessante também o seguinte, quando a pessoa fuma, ela fala assim: eu não fumo em casa, eu fumo no quintal, porque eu sei que eu não posso fumar dentro de casa porque eu tenho os filhos que são pequenos. Isso também prejudica a criança, tá? Porque quando você fuma, a fumaça do cigarro, ela atinge 15 metros
da onde a pessoa fuma. Então, se a pessoa está na varanda, na garagem, no quintal, a fumaça entra para dentro de casa, entendeu? A pessoa às vezes tem um vizinho na casa e o vizinho fuma, a fumaça do vizinho você sente dentro da sua casa, entendeu? E aí você entra, abraça seu filho, pega a criança no colo, com o cheiro do cigarro, isso faz mal para a criança. Aquela substância, ela é inalada. Então, é fato, isso tem vários estudos que mostram, que as crianças que vivem em lares de fumante têm muito mais doença respiratória, infecções de garganta, ouvido. Isso é notório, é fato. Isso, as pessoas que têm filhos e são fumantes sabem disso, sabem que seus filhos ficam doentes com mais facilidade. Então é importante a pessoa conscientizar disso e procurar falar assim, eu quero parar de fumar. Então eu quero ter consciência disso. E não consigo, tem que procurar ajuda. A gente tem terapias para isso. Então o que eu quero hoje é que as pessoas entendam a importância de parar de fumar para manter, para preservar a sua saúde, a saúde do ambiente da sua casa, dos seus filhos, e procurar o tratamento. Porque o tratamento é a base para a cura do cigarro, já que o cigarro é uma doença. Então ela tem que ser tratada. Agora, a gente já viu aí muitas propagandas de adesivo, de bala, chiclete. Isso é válido, não é? Não deveria usar de jeito nenhum? O que você diz sobre isso? Tá. Essas terapias, Eliana, elas são terapias chamadas de reposição de nicotina. Tá? Então, quando a pessoa está no processo de interrupção do cigarro, ela sente falta da química da nicotina. E isso causa o que a gente chama de dependência, de abstinência da dependência química, né? Então a pessoa fica irritada, ela tem dor de cabeça, ela tem alteração de memória, ela tem alteração de raciocínio, alteração de sono por falta da droga. Então, em alguns casos, onde a dependência de nicotina é alta e a pessoa tem necessidade de reposição, a gente usa sim. Então faz parte de alguns casos utilizar a reposição de nicotina, que pode ser feito pelo adesivo, que é uma colagem pela pele, onde tem absorção pela pele da nicotina. O adesivo vai liberando. Vai liberando e a pessoa vai tendo aquela reposição e não vai sentindo a necessidade da química do cigarro. Então vai diminuindo essa abstinência, tá? Entendi. E algumas situações onde a pessoa tem uma fissura, ou seja, ela tem necessidade de fumar o cigarro naquele momento. Aí você tem as pastilhas, as balas, que dão aquela sensação de alívio imediato, tá? Mas aí tá liberando nicotina, não tá fazendo mal do mesmo jeito? Então, a nicotina, ela causa dependência. O que faz mal são as outras substâncias. São as substâncias que estão presentes. Aquelas 4.700 substâncias. 60 delas são cancerígenas comprovadamente. Tá. Então, a nicotina, ela faz mal no sentido da dependência. Sim. Tá? Então, se a pessoa não fizer um tratamento, ela pode trocar o vício do cigarro por o vício do adesivo, ou da bala, ou da pastilha. Então, isso aí pode acontecer. Por isso que tem que ser moderado. Por isso tem que ser moderado e tem que ser acompanhado. Uhum. Então, porque senão a pessoa pode ficar dependente, entendeu? Então, essa é a dependência química, mas também tem a dependência psicológica. Sim. Muitos fumantes, eles são dependentes psicológicos. Então, tem que fazer o tratamento para corrigir a dependência psicológica. Tem que mudar o hábito, o comportamento. Né? Então, a pessoa, ela termina de almoçar, termina de jantar, ela tem vontade de fumar. É uma situação que traz prazer para ela. Toma um café, dá vontade de fumar. Então, o tratamento psicológico, para corrigir essa dependência psicológica, é mais importante até do que só o tratamento da dependência química. Entendi. Entendeu? Então, uma das drogas que se usam é a terapia de reposição. Tem várias outras drogas que a gente usa também para diminuir a vontade, o desejo, mas a base do tratamento é a mudança de comportamento. E isso tem que ser feito junto com um profissional da área da psicologia, né, dentro dessa equipe multidisciplinar. Então eu vejo hoje que os melhores resultados para parar de fumar são tratamentos onde você tem essa base. Médico, psicólogo, acompanhamento nutricional, para você corrigir o todo e completo o tratamento do cigarro. O melhor de tudo é não começar, né? Exatamente. Evitar o problema, né? A melhor maneira de deixar o vício é no início, né? Então, não começar. Não começar, então não dá o primeiro passo. Aliás, qualquer vício, né? Do álcool, das drogas, do cigarro, melhor é não começar. Melhor não começar, sempre evitar o início. Então, você ter, desde da sua infância, adolescência, boas companhias, companhias que te orientam a ter um caminho correto, né, seguir a orientação dos pais, os pais saberem
que são espelhos dos seus filhos, então Sim. práticas boas, né, práticas adequadas para evitar que a pessoa chegue nessa situação, porque depois que chega é um bom trabalho, né, para sair, né? Então é importante isso aí. E a vida sem cigarro seria uma vida muito interessante. Eu trouxe um vídeo também demonstrando isso aí, é um vídeo bem curto, a gente podia passar para ver como é que seria a vida sem o cigarro. Então, só... Um ambiente limpo, né? Um ambiente saudável, onde as pessoas não têm aquela poluição, aquela contato com a fumaça, que é extremamente irritativo para os tecidos. A gente já vive em contato com tanta poluição, né? Exatamente. Aí você querer poluir o ambiente onde você está, já complica as coisas. E para quem não fuma é muito chato. É muito chato. É muito chato. E assim, parar de fumar traz uma sensação para a pessoa muito boa, porque assim, melhora o cheiro, para sentir o cheiro da comida. O gosto, né? Porque o gosto está ligado ao olfato, né? Exatamente. A pele da pessoa melhora muito, né? Porque o cigarro envelhece, o cigarro deixa rugas, deixa marca no tecido da pele da pessoa. Então a pessoa fica mais jovem, a pessoa fica mais bonita, né? A pessoa respira com mais qualidade, o pulmão ele começa a ter um trabalho melhor, diminui o catarro, a tosse, a secreção. Melhora a circulação, a pessoa fica com a pele mais corada, a pessoa consegue ter uma melhora da prática de atividade física, né? Então melhora tudo. Melhora tudo. É uma mudança muito grande. Mudança muito grande, entendeu? Então é importante as pessoas saberem disso, mas eu fumo já há 40 anos, será que vai ter benefício? Eu tenho mais de 60 anos, parar o cigarro sempre tem benefício. Sempre tem benefício. Olha, às vezes a gente vê pessoas já doentes, né, com algum tipo de doença ligada ao consumo do cigarro, e eu já presenciei a família, né, dando aquela bronca, mas gente, você está fumando, né, a pessoa está lá numa situação terrível, mas ela continua. Exatamente. Né, ela continua porque ela não consegue largar, então ela faz escondido, né, ou ela teima, não, já estou ruim mesmo, vou continuar, e assim, é uma coisa... Né? Não estou julgando ninguém, é lógico, porque né, um vício é um negócio muito complicado, mas é por isso que eu falo, então não começa. Exatamente. Né? É interessante esse ponto também, que tem um trabalho que mostra o seguinte, a grande maioria dos fumantes, eles estão tentando parar de fumar. E muitas vezes eles não comentam isso para ninguém, mas eles estão sempre buscando querer parar. Entendeu? Então, eles tentam, então eles não conseguem, por isso que eu falei, 80% deles necessitam de tratamento. 20% consegue parar sozinho. Exatamente, mas acho que o fato de contar para a família e o fato de buscar o tratamento é um incentivo muito grande. Muito grande. Né? A pessoa quando reconhece que é uma dependente, que ela tem uma doença, ela aceita aquela situação, é mais fácil dela receber o tratamento. Sim. Porque aí ela já tem o primeiro passo, a aceitação. Então aí vamos buscar agora a solução para aquele problema. Então é importante que as pessoas que têm o hábito, o vício, né, vamos colocar essa palavra, porque não é um bom hábito, né, da prática do cigarro, do tabagismo, tem que reconhecer que tem uma doença e tem que procurar um profissional, principalmente profissional da área, para receber um tratamento adequado. Para evitar doenças que a gente já falou inúmeras, né, circulatórias, doenças relacionadas com o pulmão, com a pele, até com a gravidez, né? O cigarro ele causa a gravidez, trabalho de parto prematuro, descolamento de placenta, aborto. Uma das principais causas de aborto é o cigarro, né? E prejudica, né, a criança, né? Prejudica demais a criança, né? A criança nasce com baixo peso, nasce pequena, a criança nasce com problema respiratório. Então, a pessoa que está, uma família que está querendo ter um filho, quer trazer ao mundo a melhor condição para ele, né? Então... Não, e você imagina você colocar um bebê dentro de um ambiente poluído pelo cigarro. Exatamente, né? Essa criança não vai desenvolver com a mesma qualidade que ela desenvolveria. Não adianta você proteger de tudo. Coloca lá, faz aquele quarto bonito, mosquiteiro, para não ter contato com os insetos, isso, aquilo, outro. Mas nada disso barra o cigarro. Exatamente, nada disso protege o cigarro. Então, é uma situação que não tem muita lógica, né? Exatamente. As pessoas têm que
ter esse conhecimento, porque antigamente era bonito, antigamente era chique, mas isso tudo era propaganda. Isso tudo era ilusão, não era realidade. Aliás, né, não se enganem, né, esses filmes que mostravam aí aquelas mulheres lindas fumando, né, as Bond Girls e tudo mais, tudo isso aí rolava um dinheiro danado, né, para elas fazerem isso. Exatamente. Eram os patrocinadores do filme, então não se engane, nada disso é bonito quanto parece, né. Exatamente. Não é? Nada disso é real, é simplesmente uma ilusão, uma situação que está atrás das telas e é na uma prática indústria não é assim. também, E né? É uma indústria. Uma indústria que nem a própria lei consegue mudar hoje, porque se você tentar proibir, por exemplo, e aí essa indústria, né? Aí cria o tráfico, né? Então, aí vai ter o tráfico de cigarros. Pois então é complicado. Então a gente tem que, as pessoas têm que tomar o conhecimento que aquilo não é bom, e evitar, e as pessoas que já estão envolvidas procurar corrigir e tratar. Esse é o caminho adequado. É isso aí, doutor. Obrigada por ter vindo mais uma vez. A gente te espera em breve com mais dicas de saúde aqui no Manhã em Foco. Eu que sou grato pela presença de vocês aí, por mais uma oportunidade. Espero ter contribuído bastante hoje principalmente para as pessoas que fumam, que tem alguém que fuma em casa, estar ciente dessa situação e procurar ajuda. Se quiser estar procurando a gente está à disposição para poder auxiliá-los.